Vamos lá então? Continuando, nós falávamos no bloco anterior sobre como que considerar os direitos fundamentais uma ordem objetiva de valores tem influência, quais são as consequências disso, né? Então, basicamente, retomando, rompimento de uma perspectiva individualista dos direitos fundamentais, criação de um dever de proteção em relação ao Estado, um dever de o Estado proteger esses direitos, e irradiação de efeitos. Essa irradiação de efeitos, ela vai ser um dos fundamentos da chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que é o tema de agora. Então coloque aí, eficácia horizontal. Do que estamos falando? Pensar nos direitos fundamentais é pensar o seguinte: eu tenho um indivíduo que se protege ou que exige que tenha uma determinada posição subjetiva, lembra, em relação ao Estado. Quem que é o grande violador de direitos fundamentais? Quando você pensa em direitos fundamentais sendo violados, você pensa naturalmente no Estado. É para isso que eles surgem, lembra? Os direitos de primeira geração, é para isso que eles existem. É para proteger o cidadão em face do Estado. Depois, para fazer com que o cidadão exija do Estado determinadas prestações. Mas, basicamente, são direitos que vão proteger o indivíduo em relação ao Estado. Ok. O tempo passa, o tempo voa, e a gente percebe que não é só o Estado que é capaz de violar direitos fundamentais. A gente percebe que particulares também têm grande potencial violador. A pergunta é, essa relação entre um indivíduo e um outro indivíduo, né, entre dois particulares, ela é uma relação de direitos fundamentais? Sim ou não? Essa é a pergunta. Tá? Então, que indivíduos violam direitos o tempo todo? Agora, nesse prédio, alguém está violando direitos, certamente. Então, que indivíduos violam direitos? Certamente. Que o Estado viola direitos? Certamente. A pergunta é, essa aqui é uma relação de direitos fundamentais ou é uma relação de direito privado, trabalhista, etc, etc. Certo? É isso que essa teoria, ou é isso que esse tópico vai buscar estudar. A chamada eficácia horizontal. E eficácia horizontal por quê? Exatamente por isso. Porque é uma eficácia dos direitos fundamentais, pode deixar. É uma eficácia dos direitos fundamentais a uma relação horizontal. Porque que eles se aplicam a essa relação vertical, que existe uma eficácia vertical dos direitos fundamentais, certamente. Tá? Agora, se existe uma eficácia horizontal, é a dúvida que a gente vai tentar responder. Tá bom? Então, o que é eficácia horizontal? É a aplicação ou é a aplicabilidade dos direitos fundamentais à relação entre particulares. Enquanto eficácia vertical, a aplicação dos direitos fundamentais à relação entre o indivíduo e o Estado. Então pensa aqui comigo. Um grande conglomerado de comunicação, a Rede Globo, SBT, Record, sei lá, grandes conglomerados de comunicação, eles têm potencial de violar direitos fundamentais? Por exemplo, você acha que Rede Globo teria potencial de violar direitos fundamentais meus? A honra, a privacidade, a intimidade, etc? Para não falar só da Globo, a SBT, a Record, a Bandeirantes, a TV Cultura, grandes conglomerados televisivos, têm potencial para isso? Tem, certamente que tem. Tá. Multinacionais. Multinacionais em geral. Sei lá, pense em multinacionais de tecnologia. Google, Facebook, Twitter, etc, etc, etc. Tem potencial de violar direitos fundamentais? Tem. Você acha que tem? Ok. O Jornal do Bairro tem? Tem. Tipo, sei lá, cidadezinha, morei lá em Peruíbe, uns 2 anos. Então, jornalzinho lá de Peruíbe. Ele tem potencial de violar direitos fundamentais meus? Você acha que tem? A honra, a intimidade, imagem? Tem. Então, não é bem o poder econômico que caracteriza essa violação, né? Tá. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou brincando? Meu vizinho tem potencial de violar direitos fundamentais? Meus.
Meu vizinho resolve tocar trombone às 4 da manhã no apartamento dele. Ele tem potencial de violar direitos fundamentais meus com isso? Ou meu vizinho, ele fala o seguinte: eu gosto de observar as estrelas, então eu vou colocar uma luneta aqui na minha varanda, que por uma infeliz coincidência está de frente para a sua varanda. E ele coloca a luneta lá, apontada para o meu apartamento, por exemplo. Você acha que tem potencial violador de direitos fundamentais isso? Então, cuidado com essa resposta. Porque todas essas situações que eu estou falando aqui são situações violadoras de direitos, aparentemente, né? Mas elas são violadoras de direitos fundamentais ou elas são violadoras de direito civil, de direitos de vizinhança, de direito privado? Percebe? A brincadeira não é, essa daqui não é uma relação que viola direitos. A brincadeira é uma relação constitucional, é uma relação de direitos fundamentais. Percebe a diferença? A briga minha com meu vizinho, vou resolver pelo direito de vizinhança ou vai ser uma relação de direitos fundamentais? É isso que a gente vai tentar responder agora, tá bom? Conceitualmente ainda, a gente falou de eficácia vertical, eficácia horizontal. Seu examinador ele pode ser um tanto quanto sacana e perguntar para você o que é eficácia diagonal dos direitos fundamentais. O que seria eficácia diagonal? Tá? Você vai chamar de eficácia diagonal a relação entre dois particulares, ou seja, também uma espécie de eficácia horizontal, é que gostam de dar um nome bonito para poder te ferrar na prova, mas é também uma relação entre particulares, só que um desses particulares, ele está numa relação... Eu vou tirar indivíduo porque pode ser pessoa jurídica, tá? Então colocar particular fica melhor. Pronto. Particular, particular, particular. Então é uma relação entre particulares em que um dos particulares ele está numa situação de grande desigualdade em relação ao primeiro. Tá? Então, dos exemplos que eu dei, seria a relação do particular com o conglomerado de comunicação. Seria a relação do particular com uma grande instituição religiosa. Percebe? Existe uma disparidade de poder, não necessariamente poder econômico, pode ser poder religioso, poder político, poder econômico, tanto faz. Mas existe uma grande disparidade de poder entre um e outro. Na relação horizontal, estrito sensu, digamos assim, esses dois particulares eles estariam em situação de mais ou menos ali alguma igualdade. Tá bom? Qual que é a diferença? Na prática, nenhuma. Você vai resolver essas duas aqui da mesma forma. Até alguns autores vão tentar diferenciar para dizer em que incidência que dá, mas, no geral, as duas são relações entre particulares. Então, daqui para frente, quando a gente falar de eficácia horizontal, engloba as duas, tá bom? Que é a relação entre particulares. É só se você vir na sua prova eficácia diagonal, é disso aqui que ele está falando. De uma relação de desigualdade entre os dois particulares. De uma desigualdade acentuada, tá bom? Tranquilo? Beleza? Seguimos. Que teorias vão tentar explicar essa eficácia horizontal? São basicamente duas, eu vou falar de três, mas a gente vai ver que na prática mesmo são duas. Uma teoria negativa de efeitos. Você não vai acreditar, mas ela nega efeitos aos direitos fundamentais das relações particulares. Então, teoria negativa de efeitos. Basicamente, ela vai dizer o seguinte: não se aplica. Tá? Por quê? Porque os direitos fundamentais são concebidos para a relação Estado-particular, relação entre o particular deve ser resolvida pelas normas de direito privado, etc, etc. Os argumentos que eu falei agora. Então, ela nega a eficácia horizontal. As duas que vão importar para a gente, que são as que caem efetivamente, são a teoria de efeitos indiretos e a teoria de efeitos diretos. Você também pode ler isso daqui como teoria de eficácia mediata, no caso dos efeitos indiretos, ou de eficácia ou efeitos imediatos, ou eficácia imediata. A gente vai entender por que tem essa nomenclatura, tá? Então, efeitos indiretos, que é o mesmo que eficácia mediata, efeitos diretos, que é o mesmo que eficácia imediata. Anotem aí, a gente já continua. Qual que é a diferença dessas duas? Tá?
elas vão dizer que se aplica, tá? Diferente da teoria negativa, elas vão dizer que os direitos fundamentais se aplicam às relações entre particulares. A divergência está no modo como esses direitos fundamentais se aplicam. Então, vamos lá. Então, temos aqui uma situação com o particular 1 e o particular 2. O que a teoria de efeitos indiretos, a da eficácia imediata, vai dizer? Ele se aplica a essa relação? Se aplica. Mas como que esses direitos se aplicam? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que os direitos fundamentais eles têm uma eficácia irradiante sobre os outros ramos do ordenamento? Que você interpreta as normas infraconstitucionais a partir dos direitos fundamentais? Isso vai ser a base dessa teoria. Como assim? Então você tem aqui a Constituição, certo? E você tem algum ramo do direito qualquer. Vamos tratar de dois particulares? Vamos falar do direito civil. Então você tem uma norma aqui de direito civil. Uma norma de direito de vizinhança, por exemplo. Tá? Qualquer. Não importa muito. O que a teoria de efeitos indiretos ela vai dizer? Ela vai falar, essa norma de direito fundamental, então, por exemplo, o direito fundamental à privacidade, ela vai se aplicar a essa relação entre particulares através da norma de direito civil. Eu preciso de uma intermediação legislativa. Eu preciso de alguma coisa que vincule essa norma à relação entre particulares. Então, os direitos fundamentais se aplicam como? Indiretamente. Por isso, teoria de efeitos indiretos. Por que eficácia imediata? Porque eu preciso de uma mediação, eu preciso de um intermediário. Que intermediário? O legislador. Eu preciso que algum ato do legislador, uma lei, uma norma qualquer, infraconstitucional, ela, por meio dela, eu chego até a relação entre particulares. Sem essa intermediação, o direito fundamental não se aplicaria diretamente. Por isso, teoria de efeitos indiretos. Por isso, teoria de efeitos mediatos. Ok? Mas como assim? Acabei de falar, né? Como essa norma de direito privado, no caso, ela será interpretada à luz dos direitos fundamentais, é essa irradiação de efeitos, é essa interpretação dessa norma a partir dos direitos fundamentais que vai se aplicar. Então, os direitos fundamentais eles estão aqui no pacote. Eles estão imbuídos nessa norma de direito civil. Certo? Tranquilo aqui? Beleza. Qual que é o problema? E se eu não tenho o diabo da norma de direito civil no meio do caminho? Né? E se eu não tenho a intermediação legislativa? O que vai dizer essa teoria? Não aplica. Porque eu preciso da norma, eu preciso da intermediação legislativa. Saúde. Eu preciso da intermediação legislativa. Certo? Se eu não tenho a norma, eu não aplico. E aí você percebe que no fundo, essa teoria ela se aproxima muito mais da teoria negativa de efeitos, porque, se eu tenho uma norma de direito privado, eu vou aplicar a norma de direito privado. Agora, o problema é quando eu não tenho a norma. Tá? O que eu faço com esse vazio? Eu posso aplicar a norma de direitos fundamentais diretamente? Para essa teoria, não. Ok? Então, se é não, ela se aproxima nesse aspecto, pelo menos, de uma teoria negativa de efeitos, já que ela precisa de uma norma infraconstitucional. A teoria de efeitos diretos, por sua vez, vai dizer o seguinte: não, aplica diretamente, meu caro. É também uma relação de direitos fundamentais. Por quê? Por causa também da eficácia irradiante, que permeia todo o ordenamento, inclusive as relações entre particulares, inclusive o vácuo legislativo. Certo? Os fundamentos dogmáticos, filosóficos, etc. das teorias, a gente não vai entrar aqui. Tem um monte, tá bom? Tem muitos trabalhos escritos sobre eficácia horizontal. Muitos trabalhos sobre o tema, vale muito a pena. Tem um que é bem famoso, que é do professor Virgílio Afonso da Silva, que foi acho que um dos primeiros que ganhou mais destaque, né, sobre o tema, que vale muito a pena ler. Enfim, tem uma série de outros trabalhos também sobre o assunto. O professor Daniel Sarmento fala muito bem do assunto.
Enfim, vários autores. Quem quiser se aprofundar no tema, até para uma segunda fase, aí com mais fundamentos doutrinários, etc., vale a pena. Para fins de prova objetiva, isso daqui já dá. Ok? Tá legal. O que eu uso para a Defensoria Pública? Então, para a Defensoria Pública, em geral, você não vai, dificilmente na prova vão pedir para você adote a teoria mais legal. Não vão falar isso. Vão perguntar geralmente, o que se aplica nos tribunais, o que você como defensor faria. Então, parece meio claro que a gente tem uma tendência, enquanto defensoria, a gostar mais dos fundamentos dessa teoria aqui, dos efeitos diretos, tá bom? Ela aparentemente protege mais. Você vai ter um grande debate doutrinário se ela protege mais. Mas, aparentemente, ela protege mais. Tá bom? O que o STF adota? Não tem uma posição muito clara do STF. Tá? O que a gente vai ter, eventualmente, é o seguinte. A gente tem... Vou pegar alguns julgados, vai. Vou colocar aqui o número de alguns julgados. Depois, eventualmente, vocês pesquisam um pouco melhor sobre os julgados. Mas só para a gente ter alguns exemplos práticos... A gente tem tudo depois de 88, tá? Só pegar os casos depois de 88. Mas a gente tem digamos assim, alguns autores eles reconhecem duas fases do STF. Uma em que a questão da eficácia horizontal ela não era problematizada, então o Supremo nem mencionava a questão de eficácia horizontal, etc. E uma outra a partir da qual ele já reconhece uma eficácia horizontal e passa a colocar isso minimamente ali nos votos. Não traz com tantos detalhes doutrinários, dogmáticos, etc., a ponto de você dizer, o STF adota esse tipo de teoria. Embora tudo indique que o STF tende a uma teoria de efeitos diretos, tá bom? Ele tende a uma teoria de efeitos diretos. Mas, por exemplo, alguns casos legais que a gente tem. A gente tem um recurso... Eu tenho que ficar olhando para cá porque eu não lembro de números, tá? Então, recurso extraordinário 160222. Caso interessante, é um caso de revista íntima. As funcionárias de uma determinada empresa, ou os funcionários, né, as funcionárias de uma determinada empresa, elas eram necessariamente submetidas à revista íntima. Para quê? Para ver se não estão levando nada da loja, né? Para ver se não estão levando nada da empresa. E aí você tem uma discussão se isso viola direitos fundamentais, a intimidade, etc, etc, etc. O Supremo reconheceu que era violador, que essa postura da empresa ela era violadora, que ela causava um constrangimento, e aí você começa a ter, talvez, algumas manifestações judiciárias, algumas manifestações do Supremo de que essa relação, porque o fundamento acaba sendo também constitucional, tá? Então você acaba tendo os votos, na verdade, eles acabam, de certa maneira, indicando que o Supremo entende que se aplicariam direitos fundamentais a essa relação, embora, como eu falei, sem problematizar o tema. Estou aplicando direitos fundamentais às relações privadas. Tá? E não fala isso. Mas é um voto que pode ser entendido como um voto interessante nesse aspecto. Outro caso legal, recurso extraordinário 158215. Uma associação excluiu um associado seu e o Supremo entendeu que essa exclusão ela era inconstitucional porque não teria sido observado o direito ao devido processo legal. Na verdade, o direito de defesa desse associado, etc. Veja, é um associado de uma associação privada. Tá? Então, você está entendendo que o direito ao devido processo se aplicaria a uma associação privada na sua relação com seus associados. Também não deixa de ser um caso interessante de aplicação de direitos fundamentais às relações particulares. Caso do recurso extraordinário 161243. Caso da Air France, a empresa aérea francesa, né? O que aconteceu? Ela previa determinados direitos, determinados privilégios só para os seus funcionários que fossem também franceses, excluindo, portanto, funcionários de outras nacionalidades, inclusive brasileiros. Então, esse caso chega ao Supremo, o Supremo diz que isso viola a isonomia e tal, então não deixa de ser também a aplicação de direitos fundamentais a uma relação trabalhista, essencialmente. O que mais? Caso famoso, o caso Elvanger, HC 82424. O caso Elvanger foi um habeas corpus num processo penal por racismo, em que o Elvanger, que é o autor de um livro, ele queria publicar livros que tinham conteúdo antissemita. E se discutia nesse processo penal
se era racismo ou se não era racismo. Basicamente, se ele tinha o direito a publicar livros com conteúdo antissemita como exercício da liberdade de expressão, de informação, em certa maneira, mas se ele tinha esse direito, ou se o direito à proteção contra o racismo de outros particulares, os judeus, conflitaria com esse direito. O Supremo entendeu que era racismo e proibiu a divulgação do livro. Tá bom? Esse é o HC em que isso foi discutido, HC 82424, puta caso interessante, vale muito a pena. É interessante como esse tipo de caso, né, publicação de material bibliográfico, publicação de material com conteúdo ofensivo de um modo geral, ele pipoca em cortes constitucionais pelo mundo inteiro, né? Na Alemanha também, bastante até. Mas enfim, esses são casos interessantes antes do Supremo problematizar a relação da eficácia horizontal. Depois ele começa expressamente a falar sobre isso. E um caso legal, só para a gente pegar um pelo menos, em que ele fala de eficácia horizontal, é o caso da UBC, Recurso Extraordinário 201-819. Caso da UBC, União Brasileira de Compositores. É a mesma coisa da exclusão de associados. Ela exclui um determinado associado sem observar o devido processo legal. Aqui o Supremo adota a mesma tese, dizendo que se aplica, mas aqui nesses votos ele já expressamente fala que é uma relação particulares e é uma relação em que ele está aplicando direitos fundamentais. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então o Supremo tende a adotar uma teoria de efeitos diretos, embora ele não diga isso expressamente nos acórdãos. Tá? A gente vai ver que é muito difícil, né, pelos acórdãos do Supremo, até porque nosso sistema, a professora Érica e o Júlio certamente vão falar disso muito mais com vocês, quando falarem de controle, mas é muito difícil no Brasil a gente ter uma clareza dogmática, né, sobre o que o Supremo entende em termos doutrinários, né, em termos mais, não vou nem falar técnicos, mas em termos mais dogmáticos mesmo sobre determinado assunto, porque o nosso sistema de controle ele é muito permissivo, né, de que você tenha posicionamentos conflitantes. Então, por exemplo, em alguns países do mundo, por exemplo nos Estados Unidos, você não tem essa publicidade toda dos julgamentos da Corte Constitucional, no caso da Suprema Corte. Então você basicamente tranca os juízes lá numa salinha, saiam daí com um voto. Tá? Qual voto? Não sei, saiam com algum voto daí. Algum voto que reflita o posicionamento da Corte. Aqui não. Né? Aqui você tem, sei lá, uma ação direta de inconstitucionalidade, votam lá os 10, às vezes os 11, né, com a presidência, mas votam lá os 10, cada um julga a lei inconstitucional por uma razão, alguns julgam constitucional, a lei é declarada inconstitucional, mas você não sabe muito bem por quê, né? Porque cada um deu um fundamento diferente. Isso eu particularmente acho ruim, eu não gosto do nosso sistema de controle nesse aspecto. E esse sistema de... porque é foda, né? Você considera... Isso foi para o YouTube, né? Tudo bem. Tudo bem. Você não pode falar a palavra, imagina. Esse sistema, ele Você quebra um pouco a ideia de colegialidade, né? Porque passa a ser, na verdade, uma reunião de ministros, uma reunião de votos individuais e menos uma posição da Suprema Corte, uma posição da Corte Constitucional, que deveria ser a noção de colegialidade que a gente tem como importante em termos de controle de constitucionalidade, pelo menos, mundo afora, alguns países, né? Então a gente prestigia muito mais. Eu não estou dizendo que isso é bom ou é ruim do ponto de vista estrutural. Eu não gosto. Eu prefiro cortes constitucionais que adotam esse sistema que eu falei agora, né? Traz uma posição da corte e não 11 votos diferentes individuais dos ministros. Enfim, existe uma série de razões para isso, uma série de razões históricas que a gente não vai falar aqui agora. Perdi muito tempo da aula, né, falando disso, mas o que eu quis dizer é muito difícil de você entender qual a posição dogmática do Supremo em vários assuntos, dentre outras razões, por essa. Porque você vai falar, por exemplo, os direitos fundamentais se aplicam? Então, cada ministro pode adotar a conclusão pode ser a mesma. Né? O voto, o dispositivo lá pode ser o mesmo. Mas a conclusão, a fundamentação para chegar naquilo, cada um pode adotar de um jeito, e aí você não sabe exatamente o que a corte pensa sobre determinado assunto. Você sabe o que o Celso de Mello, Marco Aurélio, antes do Sepúlveda, Carmen Lúcia, Rosa Weber, etc., pensam sobre um assunto. Mas você não sabe o que a corte pensa. Isso eu acho prejudicial. Seguiu, né? Então, de eficácia horizontal, acho que isso daqui basta.
Passa um traço, restrições a direitos fundamentais. Restrições. Esse tópico no edital daqui de São Paulo é novo, relativamente novo. É do 6º concurso. A gente teve o 6º e o 7º, né? Os mais recentes. Esse tópico, restrições a direitos fundamentais, entrou no 6º. E foi largamente cobrado desde então. Segunda fase, né? Segunda fase do 6º foi só isso daqui, basicamente. O que é importante a gente falar de restrições? A gente viu nas características que os direitos fundamentais eles não são absolutos, eles têm a característica da limitabilidade. Isso quer dizer que eles podem ser restringidos. Então, enquanto restrição, a gente pode adotar tanto uma perspectiva legislativa quanto uma perspectiva fática, né? de uma perspectiva quase que social, de conflitos entre esses direitos fundamentais nas relações ali entre os particulares, principalmente. Mas tanto do ponto de vista legislativo, ou seja, até que ponto a lei pode restringir um direito fundamental, quanto do ponto de vista das colisões entre direitos fundamentais, no fundo, o que permeia é esse grande tema aqui. Até que ponto eu posso limitar um direito fundamental? Seja a lei limitando um direito fundamental, seja eu restringindo, eu cedendo, eu limitando ele num conflito entre dois particulares. Até que ponto eu posso ir sem violar o conteúdo essencial, sem violar esse direito na sua essência. Ok? É isso que a gente tenta responder nesse tópico. Um primeiro ponto importante é o seguinte: isso não é tão importante no Brasil, tá? Isso é mais importante em outros países, eu vou dizer por quê. São as restrições não constitucionalmente autorizadas. Coloca aí. Restrições não constitucionalmente autorizadas. Alguns países, como por exemplo Portugal, eles têm um dispositivo na Constituição, não me recordo agora exatamente qual, posso dar uma olhadinha aqui mais à frente para vocês, mas eles têm uma disposição que basicamente diz o seguinte, tá? Então, em essência, o que se diz é que os direitos fundamentais eles não são absolutos, que eles podem ser limitados nas hipóteses autorizadas pela Constituição. Que o equivalente brasileiro, embora sejam disposições bem diferentes, mas a gente tem alguns dispositivos em que, sei lá, determinado direito fundamental estabelece uma coisa, entre aspas, nas hipóteses que a lei estabelecer, ou estabelece alguma coisa e diz, a lei estabelecerá como será exercido. Então, são basicamente aqueles direitos de eficácia contida. Sabe? A gente já falou sobre isso, né? Quer dizer, a gente não, vocês já tiveram isso. As normas de eficácia contida, limitada... Ok. Então, a gente tem nas normas de eficácia contida alguma coisinha, né? Então, isso quer dizer que, quando a Constituição não diz nada sobre a lei estabelecerá tal coisa, a lei não pode estabelecer nada sobre tal coisa, isso quer dizer que quando a Constituição não diz que determinado direito será regulamentado pela lei, a lei não pode regulamentar esse direito? Evidente que não, tá? Todo direito fundamental, em essência, ele pode ser regulamentado porque todo direito fundamental ele é limitável, ele é restringível, ele é relativo. Isso é uma característica dos direitos fundamentais. A Constituição não precisa dizer que a lei regulamentará. A lei pode regulamentar. A questão é até onde ela pode regulamentar. Percebe? Então é muito mais uma questão de limites da lei do que possibilidade de regulamentação pela lei. Ok? Certo? E como que isso entra no que eu falei agora há pouco, desses estados que estabelecem essa cláusula? Porque você cria um conflito, né? Você cria a mesma pergunta. Ah, tá. Então quer dizer que os direitos podem ser restringidos nas hipóteses autorizadas pela Constituição. E quando a Constituição não autoriza? E quando a Constituição não falou nada sobre a possibilidade de limitação? Quer dizer que esse direito se tornou absoluto? Ele se tornou não regulamentável? Não, é evidente que não. Você engessaria demais o sistema de direitos fundamentais se fosse assim. Porque, de novo, nenhum direito fundamental ele é, em essência,
absoluto. A gente vai ter até uma pequena discussão doutrinária, para não passar batido, a gente vai ter até uma pequena discussão doutrinária se haveria direitos fundamentais que seriam absolutos ou não. O exemplo que a doutrina geralmente traz sobre um direito fundamental que seria absoluto seria a proibição da tortura. Tá? Não o direito à vida. O direito à vida ele, naturalmente pode ser limitado, restringido. Então você tem hipóteses de legítima defesa, você tem hipóteses, aí eu já acho bem mais complicado, de abate de aeronaves. Tá? Aí arrepia pensar em abate de aeronaves. Mas você tem hipóteses em que o direito à vida ele naturalmente é restringido pela lei. Tá? Se essa restrição é constitucional ou não, é outra discussão. Okay? Mas, por exemplo, legítima defesa, por exemplo, alguns trazem a hipótese de aborto sentimental, aborto que coloca em risco a vida da gestante, o próprio aborto do feto anencéfalo, que aí é mais jurisprudencial do que legal. Mas você tem hipóteses em que o direito à vida naturalmente é restringido. Agora, uma que a doutrina traz como um possível direito absoluto seria a proibição da tortura. Tá? Esse não admitiria nenhum grau de relativização. Mas, de novo, é uma construção doutrinária. Tá? Alguns autores vão falar que, inclusive, esse direito pode ser relativizado. Qual é o trabalho escravo? O colega está falando aqui, mas e o trabalho escravo e a proibição do trabalho escravo? Mesma coisa. Você também pode entender que esse seria um direito... Percebe? Tudo é uma questão doutrinária, né? No fundo. Difícil pensar em termos legislativos que você possa permitir o trabalho escravo. Tá? Você tem a proibição penal, né? A redução à condição análoga de escravo. Você tem diversos mecanismos infraconstitucionais de proteção à proibição da escravidão. Então, dificilmente você poderia imaginar. Talvez seja também um bom exemplo, assim como a tortura. Né? Se esse direito ele é absoluto ou não. Talvez, em termos de direitos absolutos, possivelmente ou potencialmente absolutos, tá? Talvez seriam os melhores exemplos. Proibição da escravidão, proibição da tortura. Tá bom? Tranquilo? Beleza? Você poderia argumentar dizendo o seguinte, não, inclusive esses direitos eles são relativizados. A diferença é que a margem de manobra da lei ela é tão pequena, tão ínfima, que basicamente nenhuma hipótese autorizadora da tortura ou da escravidão seria permitida. A questão é que você considera enquanto doutrina, enquanto teoria. Tá? Então você pode até entender, eles são relativos, mas a margem é tão pequena que na prática quase que nenhuma regulamentação que fugisse disso seria permitida. Percebe? Seria mais ou menos isso, para você dizer que eles continuam sendo relativos. Na prática, não teria nenhuma permissão à tortura ou permissão à escravidão. Ok? Para ninguém falar, o professor defendeu lá a tortura, a escravidão. Ok? Uma segunda fase, então, seria bem interessante ou inerente a uma resposta, sei lá, discorra sobre restrições de direitos fundamentais. Seria inerente a uma resposta boa falar sobre eficácia contida? Colega, não sei se o áudio chega aqui, então a colega está perguntando o seguinte, se numa pergunta de segunda fase seria interessante descer esse tipo de minúcia, falar o seguinte, olha, em termos de restrição, a gente pode falar da eficácia contida, que mesmo nas hipóteses em que a Constituição não prevê expressamente que a lei regulamentará, posso falar? Pode, fica aí uma puta resposta legal. Toma cuidado que na segunda fase você tem limite de linhas, então depende da pergunta. Tá? Então, se vem uma pergunta que te dá margem para isso, você consegue ter um poder de concisão para responder isso ali nas 30, 40, não sei quantas linhas são na prova. Mas ali dentro das linhas, show, fica uma resposta legal. Tá? Depende de como vem a sua pergunta sempre. No oral, deita e rola. Tá? Aí você fala, no princípio, começou com a Cabral, chegou... Brincadeira, tá? O examinador também às vezes ele não gosta que se puxe tanto assim, não precisa chegar no Cabral, mas uma resposta bacana, legal. No oral você tem mais liberdade para poder falar esse tipo de coisa sem aqueles limites ali das linhas. Então ficaria uma resposta legal, só toma cuidado com a concisão. Beleza? Ok, vamos lá então. Então, quando a gente pensa em restrição, a gente pode estar tanto falando de uma restrição legislativa quanto uma restrição a uma colisão de direitos fundamentais. Óbvio que tem uma pequena diferença, mas o tema geral restrição engloba essas duas coisas. Ok, então quando a gente pensa
Como eu falei, a restrição ela é possível. Sempre ou, prestigiando aqui a pergunta do colega, quase sempre ela vai ser possível. Tá? Se você entende que existem direitos absolutos, ela quase sempre vai ser possível, mas tratando aqui em linhas gerais, a restrição ela é permitida. A pergunta é até que ponto. Então, a pergunta não é se pode, a pergunta é até onde pode. Em que momento uma restrição a direito fundamental vira inconstitucional? E aí a pergunta ela vai passar pela chamada teoria dos limites imanentes, que vocês certamente já ouviram falar. Tá? Ou vai, vamos chamar de limites imanentes. Vai. É nessas teorias que vão se discutir os chamados limites imanentes. Nas teorias que discutem as restrições a direitos fundamentais. Haveria um limite a essa restrição? Sim. Que limite? Como eu identifico esse limite? E aí você vai ter duas grandes teorias que vão responder essa pergunta. Se tem um ponto do direito constitucional que eu diria assim, qual que é o ponto mais legal? Ou qual que é o ponto, sei lá, bifurcação do direito constitucional? Ou dos direitos fundamentais, pelo menos. Seria esse aqui. Tá? Por quê? Porque dependendo da teoria que você adote, você tem uma linha de raciocínio para uma e uma linha de raciocínio para outra. É aqui que você vai distinguir a sua posição em termos de restrição a direitos fundamentais. Isso vai fazer toda a diferença. Se você quiser manter coerência, você precisa seguir uma linha de raciocínio em uma. Se você quiser manter coerência, você precisa seguir uma linha de raciocínio em outra. O que você não pode fazer é embananar as duas teorias, que aí dá bagunça, aí dá ruim. Então, aqui talvez seja a grande bifurcação, tá? Que vai diferenciar um autor do outro. Quais são as teorias que explicam essas restrições e que explicam os tais dos limites imanentes? São duas, como eu falei. Uma teoria interna, e outra teoria, acredite se quiser, externa. Aqui, ponto. Esse aqui é o... dois caminhos. O que é teoria interna? O que é teoria externa? Vamos lá. Aqui muita atenção, tá? Isso que é mais chatinho mesmo. Mais teórico, menos prático. Então vamos lá. Começando com a teoria interna. Aliás, não, começa com a externa, fica mais fácil de entender. Desculpa, passa um traço aí, passa um risco e coloca a teoria externa. Vai ficar mais fácil de entender, eu acho. O que é a teoria externa? A teoria externa ela diz o seguinte. Ela fala assim, ó. Para você entender se uma restrição é possível ou não, primeiro aqui, depois eu prometo que eu dito para vocês. Mas para você entender se uma restrição ela é legítima, constitucional ou não, você tem que entender essa restrição como algo externo ao direito fundamental. Então eu teria duas coisas diferentes: o direito e a restrição. Então eu teria, a princípio, um direito que não sofre nenhuma limitação, um direito ilimitado, absoluto, pleno, feliz da vida, saltitando pelos campos, sem limite nenhum, e a restrição como algo externo a esse direito. Quando eu junto os dois, o direito fundamental e a restrição, aí eu chego no direito limitado, eu chego no direito definitivo. Percebe? Não anota ainda, tá? Prometo que eu vou editar depois. Você teria então um direito, digamos, vou colocar BI, um direito inicial, ilimitado, a restrição, que está fora desse direito ilimitado, e o resultado disso seria o direito fundamental definitivo, digamos assim. Ok? Tranquilo? Ainda não, eu sei. Não está tranquilo. Não está tranquilo, cliente. Não está nada tranquilo. Vai ficar claro daqui a pouco, tá bom? Qual que seria a diferença para a teoria interna? Para a teoria interna, eu não tenho dois objetos distintos. Eu tenho um único objeto. Eu só tenho o direito fundamental. Ah, mas onde estão os limites? Nele.
Aqui os limites, eles estão externos ao direito. Eles estão em alguma coisa fora do direito fundamental, que depois me dão um direito definitivo, limitado. Mas ela, a princípio, está fora do direito. Aqui não. Aqui, o limite, a restrição, está aqui dentro. Como assim? É assim, ó. Se perguntar para mim, qual que é o limite do direito à privacidade? Por exemplo, o exemplo lá do trombone. Tá tocando trombone às 4 da manhã no apartamento fechado. Pode? Então, isso viola, isso restringe. Dizer que ele não pode fazer isso, por exemplo, restringe a liberdade de expressão dele? Depende. Olha para o direito à liberdade de expressão. Olha para ele, pensa no direito à liberdade de expressão. Se você olhar para o direito à liberdade de expressão, você consegue identificar se essa restrição ela viola ou não viola a liberdade de expressão só olhando para ele? Ou seja, existe alguma coisa dentro da liberdade de expressão que já me permite saber se pode ou se não pode tocar trombone no apartamento fechado? Ou eu preciso de alguma coisa fora da liberdade de expressão para saber se pode ou não pode tocar trombone no apartamento fechado? Pega um exemplo idiota, um exemplo drástico. É o seguinte, imagina, sei lá, é um exemplo que eu sempre dou que é idiota, mas ajuda a lembrar. Pensa, por exemplo, sei lá, numa religião muito, muito, muito sacana, muito, muito macabra, que envolva o sacrifício de bebês. Pode sacrificar um bebezinho a bem de um ritual religioso? Eu realmente espero que vocês digam não, gente, de verdade. Não, né? Tá, ok. Tá, ufa. Ufa. Ainda bem, senão eu ia sair correndo aqui agora. Ufa. O pessoal ficou, peraí, depende. Então, mas a pergunta é, como vocês chegaram a essa conclusão? Por que não pode? Você olha para a liberdade religiosa, ou para o direito à vida do bebê, dependendo da perspectiva. Você olha para a liberdade religiosa ou para o direito à vida e você já sabe que essa restrição à vida do bebê não está contemplada na liberdade religiosa. Você olha para o direito à liberdade religiosa, melhor dizendo, e você já sabe que ele não contempla o sacrifício de um bebê? Ou existe alguma coisa para além da liberdade religiosa, que está fora da liberdade religiosa, que vai chegar à mesma conclusão? Percebe o jogo? Percebe o método como é diferente? Você olha para o direito à vida do bebê e você já sabe que você não pode restringi-lo a esse ponto, a bem da liberdade religiosa, só de olhar para o direito à vida. Clint, que absurdo que você está falando. Não está contemplado na liberdade religiosa sacrificar um bebê. Assim como o direito à vida do bebê não pode ser restringido por conta de um ritual religioso. É muito claro isso, é muito óbvio. Ou, não sei. A princípio pode. A princípio pode. Eu preciso de alguma coisa, eu preciso de mais dados. Me dá mais coisas. Percebe? A resposta pode ser a mesma. A resposta A, pode sacrificar o bebê? Ou a resposta A, pode tocar trombone no apartamento fechado? Ela pode ser a mesma. E eu realmente espero que, pelo menos no caso do bebê, ela seja a mesma. Então a resposta pode ser a mesma. O modo como você chegou a essa resposta é que pode ser diferente. Não estou dizendo que pode sacrificar o bebê. Não estou dizendo isso. Pelo amor de Deus, que grave isso. Não estou dizendo que pode sacrificar o bebê. Eu estou dizendo que a resposta não pode, o modo como você chega a essa resposta, ele é diferente para as duas teorias. Para a teoria interna, basta olhar para o direito fundamental, a vida do bebê, e saber que, claro, se você sacrificar esse bebê por conta de um ritual religioso, você violou os limites imanentes desse direito fundamental. A questão é que para a teoria externa, só olhar para o direito à vida ou só olhar para o direito à liberdade religiosa não te dá essa resposta. Eu preciso a restrição, ela não está dentro do direito, ela está em alguma coisa fora do direito. E que coisa fora do direito é essa? Não. É a colisão. É o conflito. Eu preciso de um conflito concreto. Eu preciso de alguma coisa fora do direito à vida. Eu preciso de alguma coisa fora do direito à liberdade de expressão, fora do direito à liberdade de religião, que conflite com esse direito para que aí sim eu diga, não pode. Ou, pode. Então, no caso, só para eu entender que agora está bem. Deixar mais assim, no caso do bebê, se enquadraria
no interno e no caso trombone no externo. Não. A colega perguntou o seguinte: então vamos lá. No exemplo que você deu, sacrificar o bebezinho está aqui na teoria interna. No caso do trombone, tocar trombone está aqui na teoria externa. Não. Os dois estão em uma ou em outra, dependendo da teoria que você adota. Essas teorias, aqui primeiro, essas teorias, elas vão te dar o modo como você chega a essa resposta. Porque lembra, a gente está falando no fundo, de restrições, certo? Se as restrições a direitos fundamentais elas são constitucionais ou inconstitucionais, se elas são permitidas ou proibidas, se determinada restrição ela é legítima ou não. A resposta a essa restrição pode ou essa restrição, qualquer que seja a restrição, essa restrição pode tocar trombone no apartamento fechado? Ou melhor dizendo, você, particular, não pode tocar trombone no seu apartamento fechado. Ou você, caro componente dessa religião bem esquisita, não pode sacrificar o bebezinho no ritual religioso. Essa restrição à liberdade de religião, a princípio, ou essa restrição à liberdade de expressão, ela é permitida ou proibida? Ela é lícita ou ilícita? Ela é constitucional ou inconstitucional? Então, uma lei, imagina que vem uma lei dizendo o seguinte, uma lei mais prática, né, mais concreta. É proibido o sacrifício de animais em rituais religiosos. Animais é mais próximo, é mais palatável. Tá? Algumas religiões específicas. Então, como eu dizia, essa restrição específica, você pode ou você não pode. A gente estava dando o exemplo do sacrifício de animais, né, por exemplo, que é mais concreto. Uma lei que diga não pode, uma restrição. Uma lei que diga não pode sacrificar animais ou não é permitido o sacrifício de animais em rituais religiosos. Ponto. A lei diz isso. Alguém pode argumentar, essa lei está violando o meu direito à liberdade religiosa, porque a minha religião A, B, C ou D, um dos cultos, um dos rituais que ela traz é o sacrifício em determinadas condições de animais. Tá? Ok? Então, a lei diz isso. Não pode. É uma restrição à liberdade de religião. Todo mundo concorda? Certo? Essa restrição, ela é constitucional ou inconstitucional? Quem responde isso? Você pode. Essa pergunta você pode responder de duas maneiras, basicamente. É constitucional, é inconstitucional. Certo? Como você chegou a essa conclusão, meu caro? Que raciocínio você fez para entender isso? Se o seu raciocínio foi simplesmente, é uma restrição constitucional, porque a liberdade de religião não contempla, evidentemente, a possibilidade de sacrifício de animais, ou é inconstitucional, porque essa restrição à liberdade religiosa viola o direito à liberdade religiosa, certo? Portanto, ela é inconstitucional. Você aparentemente parte de uma teoria interna. Se você fala o seguinte, depende. Vamos lá, de um lado eu tenho a liberdade religiosa e de outro lado eu tenho o direito à proteção ao meio ambiente, né, que geralmente é o que se protege quando se fala de animais, para a gente não entrar aqui na discussão sobre um direito fundamental à vida dos animais. Tá? A gente vai entrar nessa discussão daqui a pouquinho. Tá? Eu até poderia ter falado de titularidade antes, mas a gente fala depois. Então, proteção do meio ambiente, proteção dos animais versus liberdade religiosa. Percebe? É isso. Se você tem algo externo à liberdade religiosa, porque proteção ao meio ambiente não é liberdade religiosa, é algo externo. Eu preciso de um conflito. Me diga que conflito é esse. É o conflito entre a liberdade religiosa e a proteção ao meio ambiente. É algo externo à liberdade religiosa que está entrando em conflito. E a partir daí eu consigo te dizer quais são os limites da liberdade religiosa e quais são os limites da proteção ao meio ambiente. Esse é um raciocínio típico da teoria externa. Ok? Então coloca assim no caderno. Teoria externa. Teoria externa. Pressupõe a existência. Teoria externa. Pressupõe a existência de dois objetos distintos. Pressupõe a existência de dois objetos distintos. O direito
entre parênteses, não limitado, o direito não limitado e a restrição, entre parênteses, externa ao direito. Pressupõe a existência de dois objetos distintos, o direito, entre parênteses, não limitado, e a restrição, entre parênteses, externa ao direito. Como resultado da restrição, que é externa, né? Como resultado da restrição, chega-se à compreensão de quais são os limites do direito fundamental. Chega-se à compreensão de quais são os limites do direito fundamental. Se quiser colocar entre parênteses, para ficar mais fácil de associar, direito definitivo, direito limitado, enfim, quais são os limites. E aí coloca assim, ó, ponto, todo direito fundamental traz em si a possibilidade condicionada de uma restrição posterior. Todo direito fundamental traz em si a possibilidade condicionada de uma restrição posterior. Cuja legitimidade ou constitucionalidade, como a gente fala de fundamentais, né, pode falar constitucionalidade, mas enfim, só para você entender. Cuja legitimidade será analisada por meio do sopesamento. Isso seria um conceito de teoria externa, tá? Teoria interna, põe assim. Teoria interna. 2 pontos. Existe desde o início. Teoria interna. Existe desde o início um único objeto. Existe desde o início um único objeto. 2 pontos. O direito fundamental, né? O direito fundamental com seu conteúdo determinado. O direito fundamental com seu conteúdo determinado. Toda posição jurídica que exceda com X e C, que exceda essa predeterminação não existe. Coloca assim, os limites são imanentes, grifa esse imanentes. Em síntese, o que eu estou falando aqui? Eu estou dizendo o seguinte, ó. Estou dizendo o seguinte.
Eu só falo em colisão efetivamente sob a perspectiva de uma teoria externa. Porque para uma teoria interna, propriamente dita, essa colisão ela é só aparente. Então, não existe uma colisão entre direito à liberdade religiosa e direito à vida para uma teoria interna. Por quê? Porque não tem eles não entram em conflito. Eu olho para o direito à vida e eu já sei quais são os limites dele. Eu olho para o direito à liberdade religiosa e eu já sei quais são os limites dele. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é: o direito 1 e o direito 2, eles nunca se chocam efetivamente. Porque eu já sei, por exemplo, se uma determinada situação fática ela está contemplada aqui dentro ou se ela está aqui fora. Eu sei aqui também se essa mesma situação fática está aqui dentro ou está aqui fora. Ela não pode estar aqui dentro e aqui dentro. Ou ela está aqui dentro e aqui fora, ou aqui dentro e aqui fora. Percebe? Mais ou menos? Por isso que aqui, para uma teoria interna, você vai chamar isso, né? Você vai tratar essa brincadeira, essa teoria também, como uma teoria de conteúdo, uma teoria de suporte fático restrito. Já vou explicar, tá? E para a teoria externa, você fala num suporte fático amplo. Como assim? Calma, não precisa anotar ainda. Eu vou explicar primeiro, depois a gente anota. Prometo. Aqui, ó, embaixo. De novo, pensa num direito fundamental qualquer, tá? Direito fundamental à vida. Pensa numa situação qualquer da vida. Melhor, vai. Pensa na liberdade religiosa. Pronto. Pensa na liberdade religiosa. Pensa na situação do bebezinho. Se eu virar para você e falar, esta situação fática, sacrificar o bebê por conta do ritual religioso, a situação fática, ela está aqui dentro ou ela está aqui fora? Respondam. Fora, dentro, depende. Depende da teoria que você adota. Se você adota uma teoria interna, você vai falar, está fora, evidente que está fora, Clint. Pergunta idiota que você fez agora. Evidente que está fora. Porque esta situação fática, ela não está contemplada pelo direito à liberdade religiosa. Porque uma teoria interna, ela adota um suporte fático, ou seja, uma quantidade de situações fáticas que um determinado direito fundamental protege, restrita. Ou seja, ela limita o número de situações que estão aqui dentro a somente aquelas situações que não violem os limites desse direito fundamental, somente aquelas situações que não ofendam os limites de restrição desse direito fundamental é que estão aqui dentro. Todo o resto está fora. Para uma teoria externa, não. Basta ter um mínimo de correlação lógica. Se você virar e falar assim para mim, sacrificar um bebê a bem de um ritual religioso está dentro da liberdade religiosa? A princípio, sim. Gente, pelo amor de Deus, eu falei a princípio, tá? A princípio, sim. Por quê? Porque eu não tenho como saber se essa situação ela vai ser efetivamente protegida pelo direito se eu não tiver um conflito. Eu preciso fazer o raciocínio de que esse direito está colidindo com o outro, no caso a vida, nesse exemplo que a gente deu, para saber se essa situação efetivamente é protegida ou não pela liberdade religiosa. Mas, a princípio, para fins de construção do raciocínio, qualquer coisa que guarde mínima correspondência lógica... Ah, por que você vai sacrificar esse bebê? Porque você não gosta dele? Não, por causa do ritual religioso. Ah, então a princípio está dentro. Ou seja, guarda mínima correlação lógica. Aí você coloca dentro. Você só vai saber se essa situação efetivamente está protegida quando você... Não precisa ter o conflito, o bebê não precisa morrer para isso, tá? Mas você precisa imaginar um conflito. Você precisa ter uma situação de colisão. Percebe? Para a teoria interna, não precisa nem imaginar. Você já olha para o direito à liberdade religiosa e você já fala de antemão. Está fora. Conseguiram pegar? Sim. Ficou mais claro? Vai ficar aos pouquinhos mais claro. Quando a gente falar de conteúdo essencial, fica talvez um pouquinho mais claro. Mas é complicado mesmo. Tá? É para ser complicado mesmo. Se vocês falassem, tá sussa.
Aí eu ia ficar preocupado. Vai errado, né? Mas tá ficando mais claro? Ok. Percebe? Então, em síntese, para a teoria externa, eu preciso desse conflito, porque esse conflito ele vai ser resolvido, que nem está no caderno de vocês, por meio da ponderação. Então, eu preciso da ponderação. Para a teoria interna, não faz o menor sentido esse negócio de conflito, de ponderação, porque eu não preciso. Eu já sei quais são os limites desse direito. Eu já sei quais são os contornos dele. Ok? Vamos colocar mais um elemento que aí fica mais claro, tá bom? Anota aí. Conteúdo essencial. Dos direitos fundamentais. Está dentro de restrição. Tá dentro de restrição. Conteúdo essencial dos direitos fundamentais. Você tem duas dimensões em que você analisa o conteúdo essencial. Tá? Esquece um pouquinho, por enquanto, teoria interna e externa. A gente vai voltar a ela e vai relacionar com isso daqui. Tá? Mas por enquanto esquece um pouquinho. Vamos falar do conteúdo essencial propriamente dito. Você tem duas formas de analisar o conteúdo essencial. Uma objetiva e uma subjetiva. Ok? A dimensão objetiva, na verdade, são duas teorias, na verdade, quanto ao objeto. Coloca assim, ó, teorias quanto ao objeto. Conteúdo essencial, teorias quanto ao objeto. Teoria objetiva, teoria subjetiva. Teorias quanto ao objeto está perguntando o quê? Está perguntando, quando eu protejo o conteúdo essencial de um direito fundamental, eu estou protegendo o quê? Então, virar e falar, eu estou protegendo, essa restrição viola o conteúdo essencial do direito fundamental. Ok, então eu estou protegendo esse conteúdo essencial. O que eu quero quando eu protejo esse conteúdo essencial? O que efetivamente eu estou protegendo? Para a teoria objetiva, o que você está protegendo é a norma jurídica. Então, proteger o conteúdo essencial é proteger a norma de direito fundamental. Para a teoria subjetiva, quando você protege o conteúdo essencial, você está protegendo a posição jurídica subjetiva daquele titular. Lembra quando a gente falou de dimensão dos direitos fundamentais? Você tinha uma dimensão subjetiva, uma dimensão objetiva? É aquela teoria trazida para o conteúdo essencial. Tá? Quando você pensa na teoria objetiva do conteúdo essencial, você está dizendo o seguinte, o conteúdo essencial protege a norma. Quando você está numa teoria subjetiva, você está dizendo o conteúdo essencial ele protege o sujeito, a posição que ele ocupa naquela relação. São duas teorias que tentam responder o objeto, ou seja, o que o conteúdo essencial protege. Isso pode cair? Pode. Está no edital? Está no edital. Mas não costuma cair muito. Tá? O que costuma cair é a outra classificação. É que eu vou passar agora. Posso apagar isso daqui? É bom você ter no caderno. É bom você ter no caderno, mas não é o que costuma cair com mais frequência. Que são as teorias quanto ao alcance.
Quanto ao alcance, as teorias que explicam o conteúdo essencial são duas. Teoria absoluta e teoria relativa. Teoria absoluta, conteúdo essencial absoluto. Teoria relativa, conteúdo essencial relativo. Mesma coisa. Tá? Então, quando você ouvir falar em conteúdo essencial absoluto, você está falando de uma teoria absoluta quanto ao alcance do conteúdo essencial. Quando você ouvir falar de conteúdo essencial relativo, é uma teoria relativa quanto ao alcance do conteúdo essencial. Tá bom? Ou se ele te perguntar o que é teoria absoluta, o que é teoria relativa quanto ao conteúdo essencial. É disso aqui. Foi a pergunta da segunda fase do sexto concurso. Obrigado pela atenção, chegamos até aqui, até a próxima.